Oi, Selimara do Feed Rato de Anato, transformando ratinhos em gênios. Com a participação do professor Mário Caxambu. O cara é fera em locomotor. Obrigado, professor Mário Caxambu. Legal estar aqui de novo, né? Terceira semana aí da primeira jornada de anatomia aí da UFSC Bela Vista. Hoje nós vamos falar sobre membro inferior. Te interessa? Se inscreve no canal, ativa a sinetinha para receber as novidades. Dá o seu joinha, ajuda a gente. Vamos lá? Roda a vinheta. Terceira parte desta aula fala sobre a vascularização do membro inferior. Vamos com o especialista, professor Mário Caxambu. Legal, vamos nessa então. A vascularização de membro inferior, ela vai começar lá na artéria ilíaca comum direita e esquerda. As artérias ilíacas, elas se dividem em artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna, né? Da artéria ilíaca interna, tem dois ramos que vão para o membro inferior. A artéria glútea, na verdade são três, a artéria glútea superior e inferior e a artéria obturatória. E olha como a gente vai olhar de novo o músculo piriforme, porque a artéria glútea superior passa acima dele e a obturatória passa anterior e a glútea inferior passa inferiormente. Tá? Então o músculo piriforme é um músculo extremamente circundado por artérias, por nervos, por veias, tá? Ele acaba sendo um ponto de referência. E a artéria ilíaca externa, ela conduz o seu caminho. Quando ela chega na região anterior do quadril, a gente muda o nome dela para artéria femoral. Então a gente troca o nome dela para artéria femoral. E aí a gente vai ter o que eu falei para vocês, que é o trígono femoral. Que esse triângulo que é formado aqui, ó. Tá? Importante saber a localização, porque eu posso utilizar para palpação, se quiser palpar artéria femoral. Dependendo do meu procedimento, de algum medicamento, alguma punção, posso usar aqui. Tá? E aí a gente vai ter quem passando aqui, ó? O nervo femoral, a artéria femoral e a veia femoral. Então quem é que passa pelo trígono femoral? O nervo femoral, a artéria femoral e a veia femoral, né? Quais são os limites? O limite proximal é o ligamento inguinal, o limite medial é o músculo adutor longo e o limite lateral é o sartório, né? Embaixo do nervo, artéria e veia femoral, o assoalho, né, que a gente fala, a gente vai ter o músculo ilio-psoas e o pectíneo aqui. E aqui em cima dessa região, a gente tem duas fáscias, tecido subcutâneo, pele, né, que estão cortadas aqui. A gente chama essa região de trígono femoral. Olha que belezura aí na peça para a gente observar. Então, olha que lindão aqui, ó. Então, o nervo femoral, a artéria femoral e a veia femoral. A gente tem aqui o músculo sartório que foi cortado. A gente tem aqui o músculo ilio-psoas e o pectíneo embaixo. Tá? O adutor longo. Olha para o nervo femoral, olha como ele se bifurca aqui, ó. Ele continua nervo femoral e esse fininho aqui do lado dele é o safeno. O nervo safeno, ó. Numa imagem mais aumentada de novo, olha lá. O nervo femoral, a artéria e a veia. E aqui, ó, a gente vê o nervo safeno aqui embaixo. Olha aqui para a artéria femoral. Vou mostrar aqui que tá bonito para a gente ver, ó. Tá? Então ela tá passando abaixo do ligamento inguinal, ó. E a gente tem os ramos dela. Tá vendo esse primeiro ramo aqui, ó? A gente chama de ramo artéria epigástrica superficial. Então, o primeiro ramo de artéria femoral é a artéria epigástrica superficial. Ela vai fazer irrigação da região do abdômen, aqui de fáscia, músculo reto abdominal, enfim. Tá? Transverso. O segundo ramo aqui, ó, que tá saindo é a artéria femoral profunda. E esse terceiro ramo aqui, ó, é o ramo das artérias circunflexas. Que são as artérias que dão a volta ao redor do colo e da cabeça do fêmur, né? E a gente tem esse último, que é chamado artéria genicular descendente, que vai lá para a articulação do joelho, fazer irrigação ali daquela região.
Aí olha aqui, ó. Referência piriforme. Vem a glúteo superior e a glúteo inferior. Aí artéria femoral, esse já é a artéria femoral profunda. Olha o ramo circunflexo aqui. E a artéria femoral profunda, ela vai dar origem às artérias perfurantes. A artéria femoral profunda, ela vai dar os ramos perfurantes que vão irrigar o fêmur, né? Por isso, em fraturas expostas de fêmur, a gente tem um alto índice aí de formação de trombos, né? Porque por conta dessa vascularização extensa, pode um trombo entrar aqui e percorrer o seu caminho para algum lugar onde não deveria estar. Normalmente você tem 3 artérias perfurantes, mas pode ter mais. Então aí uma outra imagem, tá? Então aqui a divisão, aqui e as artérias e via poplíteas. A artéria poplítea, ela vai se dividir em artéria tibial anterior e artéria tibial posterior. E da artéria tibial posterior vai sair um ramo chamado artéria fibular, né? Um erro que muita gente faz é falar que a artéria poplítea se divide em 3. Não, ela se divide em 2. Tá? Aí a artéria tibial posterior, que tem um ramo chamado de artéria fibular aí. Aí aqui o acompanhamento do nervo tibial. Do mesmo modo que na mão a gente tem as artérias do arco plantar profundo do pé, e depois as artérias metatarsais e as artérias digitais do pé. Bem parecido com o membro superior, no membro inferior eu tenho as veias superficiais e tem as profundas. As profundas têm o mesmo nome, veias tibiais, veia poplítea, veia femoral, tá? Veia ilíaca externa, veia ilíaca interna, mesma coisa, os mesmos nomes. As veias, principais veias superficiais do membro inferior são as veias safenas. A menor é a safena parva, que ela vem de região posterior do pé e da perna, e ela desemboca na veia poplítea, a safena parva. E a safena magna, que percorre toda a região lá medial do pé e da coxa e termina na veia femoral. Ela é a maior, por isso o nome safena magna. Então a gente tem aqui um corte horizontal ou transversal. A gente consegue ver aqui, ó, foi feito no terço médio da coxa, então a gente tem aqui o fêmur, anteriormente aqui o quadríceps, posterior os isquiotibiais, artéria e veia e artéria femoral, e aqui a veia safena magna. Olha só, o glúteo máximo, tirei o glúteo médio, o glúteo mínimo, aí a gente tem o piriforme, olha que belezura aqui nessa imagem do piriforme, a artéria glútea superior e a inferior aqui, o nervo esquiático passando, ó, aqui na região posterior da perna, os 2 gastrocnêmios, cabeça medial e lateral, embaixo deles o sólio, e a gente tem aqui o tendão do calcâneo, e aqui para a gente ver a região poplítea, olha só aqui, ó, a região poplítea, o nervo esquiático aqui chegando, para se dividir em tibial, nervo tibial e nervo fibular, a artéria poplítea e a veia poplítea, todos passando. A gente tem alguns músculos aqui nessa região, músculo plantar, músculo poplíteo, tá? Mas essa é a região de passagem dessas estruturas aí, ó, que a gente vê também um pouquinho. Aqui bonitona para a gente ver, olha que beleza. A veia safena magna, olha aqui ela saindo lá de região medial do pé, passando por região medial da perna, passando por região medial da coxa, e ela vai desembocar lá na veia femoral, bem lá no trígono, e ela desemboca lá no trígono femoral, lá na veia femoral. Tudo bem, turma? Obrigado, professor Mário Caxambu. Gostou da aula? Não perde a próxima parte. Se inscreve no canal, dá o seu like, dá o seu joinha, ativa a sineta, ajuda a gente a melhorar o nosso canal. Deixe os seus comentários, coloca aquilo que você quer aprender para a gente produzir uma aula bem bacana. Feed Rato de Anato, transformando ratinhos em gênios.